que são as cores complementares? Elas são cores que estão opostas no círculo cromático. Se eu pego o amarelo no círculo cromático, a cor complementar dele é a que está exatamente do outro lado do círculo, que seria o roxo. Eu preparei aqui 3 cores que eu vou trabalhar. Aqui eu já pincelei laranja, amarelo e verde. E eu vou pincelar as cores complementares delas. Azul para o laranja, roxo para o amarelo e vermelho para o verde. Vou deixar aqui pertinho de mim, então, para sempre ter como referência. Isso é uma baita dica que eu dou. E eu preparei a lápis 3 desenhos de uma banana, uma maçã e uma abóbora, ou seja, uma coisa amarela, uma coisa vermelha e uma coisa laranja, para a gente fazer as sombras delas. Bom, eu vou passar a primeira camada de tinta em cada um deles e aí depois a gente passa sombreando com a cor complementar. Como que funciona mais ou menos? Quando a gente põe a cor complementar, a gente tira a saturação daquela cor. Então aqui eu tenho amarelo e eu vou colocar um pouquinho de roxo nesse amarelo. Vocês conseguem ver como ele fica como se fosse um amarelo mais amarronzado ou mais acinzentado? É exatamente isso que a gente quer. E como eu pinto muito a natureza, eu uso muito essa técnica porque eu acho que deixa um sombreado muito mais natural do que botar um marrom direto ou pegar um azulzão ou até preto, né? Não precisa estar molhado, né, como eu fiz aqui. Pode estar no seco também, pode misturar a cor direto na paleta, não precisa misturar direto no papel. Então eu vou vir aqui para minha banana com o roxo. Então, vocês estão vendo que aqui não estava úmido, né? Então, a tinta não se espalhou naturalmente. E eu vou suavizar essa borda aqui que formou, só com o meu pincel molhado. E eu posso estender a sombra, inclusive, para o chão aqui, ó. Então, vocês estão vendo que aqui onde era o papel só branco, aparece bem roxo. E aqui, onde era amarelo da banana, ele fica muito mais marrom ou cinza do que roxo. Vou passar para a maçã. Então, o contrário do vermelho é o verde. Quando a gente mistura com o vermelho, ele forma um marrom. Eu posso também botar verde, ó. Fazer uma sombra bem escura. Isso aqui eu peguei o verde puro da minha paleta. Se eu trazer para o chão aqui, ó, a gente consegue ver como tá verde. Bom, passando pro laranja, a cor contrária do laranja é o azul, que eu vou usar esse aqui. Ó, aqui eu vim direto com o azul, não misturei antes. E vou suavizando essas linhas mais marcadas. Sempre o pincel molhado só com água para suavizar e a gente passa assim na bordinha da pincelada. Porque como a aquarela é uma tinta um pigmento que segue a água, se a gente molhar pertinho ali daquela pincelada, o pigmento vai ir na direção da água e vai formar esses mini degradês que acabam suavizando as marcas. Por que eu gosto muito de usar essa técnica de cores complementares? Porque eu acho que ela dá muito mais dinamismo na nossa ilustração. Claro que a gente pode usar um vermelho escuro, ou claro que a gente pode usar um amarelo ocre para fazer as sombras, mas aí a gente vai olhar e vai quase que ficar assim, tá, é muito óbvio usar essa cor. Pode parecer muito esquisito botar o azul no meio do laranja, né? Tipo assim, a gente olha e fala, uma abóbora não é azul, uma abóbora é laranja. Mas, quando a gente tá pintando e quando a gente tá ilustrando, a gente tem uma liberdade de criar com as cores que a gente tem a nosso dispor, né? Então eu acho que vale a pena inventar, vale a pena ousar e usar cores diferentes nas nossas ilustras. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido aí um pouquinho mais de técnica de aquarela e, se vocês quiserem aprender ainda mais, não deixem de conferir os meus cursos na Doméstica. Até a próxima!